Você sabe qual foi a primeira creepypasta da internet? Spoiler, não é essa que você tá pensando. Oi, eu sou a Nath e, enfim. Quando essa história foi postada, ela foi postada num blog em formato de diário, o que deixava tudo ainda mais real. Basicamente, contava a história de um homem chamado Ted e seu amigo B que iam escavar uma caverna que tinha ali na cidade dele. Ele não informou que caverna era esse, não deu informações assim da localização. Mas ele descobriu que nessa caverna tinha uma passagem estreita, então ele e o B começaram a cavar em torno dessa passagem para ver onde ela ia dar. Obviamente que isso não deu nada certo, eles começaram a ter alucinações, escutavam gritos, escutavam choro, inclusive um vento do nada vinha assim de dentro da caverna bem na cara deles. E quando eles finalmente conseguiram atravessar, eles disseram que coisas horrendas e sobrenaturais aconteceram com eles. No final das contas, o diário acaba meio em aberto, com o Ted dizendo que ele pretende voltar para a caverna uma última vez, mesmo sentindo muito medo, e que ele retornaria para dar mais atualizações caso ele sobrevivesse. Spoiler, ele nunca voltou para dar essas atualizações. E o nome dessa creepypasta é Ted the Caver. O pessoal do Japão morre de medo dessa lenda e inclusive evitam ficar sozinhos em estações de trem ou pontos de ônibus quando é muito tarde da noite. Como vocês me pediram muito lendas japonesas, hoje eu vou contar a lenda da Teki Teki. Teki era uma garota tímida de 17 anos que ir à escola e ao seu trabalho de meio período era a única coisa que ela fazia. Ela não tinha muitos amigos e por conta de ser muito solitária, sofria muito bullying, principalmente de garotos quando encontravam ela almoçando sozinha. Certo dia, ao acabar a aula e em seu caminho para casa, Teki foi seguida por um grupo de garotos que costumava implicar muito com ela. Eles conseguiram capturar uma cigarra e um deles se aproximou e colocou um inseto no ombro da Teki, que entrou em pânico na mesma hora. Enquanto eles estavam rindo do desespero da garota, ela acabou cambaleando e caindo logo na linha do trem. Distraídos, eles não perceberam quando o trem passou a toda velocidade por cima de Teki. Apenas quando ouviram o grito da garota, eles se aproximaram e encontraram o corpo sem vida de Teki, que estava partido ao meio. Com medo de serem punidos e culpados pela morte da garota, eles simplesmente saíram e deixaram o corpo dela lá. Depois disso, eles inventaram um rumor de que, como Teki era muito solitária, ela tinha se jogado na frente do trem de propósito, tirando assim sua própria vida. Porém, certo dia, quando os garotos estavam voltando da escola e se divertindo no caminho para casa, já perto do anoitecer, eles não perceberam uma coisa: que estavam passando bem em frente ao local que Teki tinha morrido. Ao passar por ali, eles começaram a ouvir um barulho estranho, como se fosse alguém murmurando ou pedindo ajuda. E o barulho foi se aproximando cada vez mais, até que finalmente eles conseguiram ver o que era. Ao olhar para trás, eles viram a garota Teki se arrastando pelo chão só com uma metade de seu corpo. Seu rosto estava inchado e olhos avermelhados em puro ódio. Seu cabelo estava espalhado pelo seu rosto. Os garotos ficaram em estado de choque e nesse momento Teki aproveitou para pegar uma foice que ela carregava e partir os 5 garotos ao meio. Desde então, essa lenda criou fama no Japão e realmente existem pessoas que evitam andar a certas horas da noite sozinhas, com medo de se encontrarem com o espírito da Teki Teki. Vários estudantes, inclusive, já afirmaram terem visto o espírito da Teki e afirmam com toda a convicção do mundo que até atacado por ela foram. Mas e aí, o que vocês acham? Deixem nos comentários que eu quero saber e me segue se gosta desse tipo de história. Você teria coragem de invocar ela? Oi, eu sou a Nath e, enfim, existem milhares de versões da lenda da Teki Teki e uma das primeiras que eu ouvi dizia que ela caiu acidentalmente nos trilhos do trem. O trem, então, passou a dividindo ao meio. Depois desse dia, ela passou a se tornar um espírito vingativo, uma espécie de Onryo, onde dentro do metrô ela perseguiria pessoas e aí sempre que ela alcançava uma pessoa, ela dividia essa pessoa ao meio, roubando suas pernas. E grande detalhe, ela fazia isso com a pessoa ainda viva, então a pessoa agonizava muito antes do seu minuto final. A questão aqui é que existe uma versão de lenda na qual diz que é possível que você invoque a Teki Teki. Para invocar a Teki Teki basta em qualquer dia da semana, contanto que seja meia-noite, dizer o seu nome 3 vezes. Segundo a lenda, depois que você diz o nome da Teki Teki 3 vezes e de forma intencional, a próxima vez que você for no ponto de ônibus ou no metrô, ela vai aparecer pra você. E eu nem preciso te dizer o que vai acontecer. E eu sei que você deve estar se perguntando por que diabos eu faria isso, Nath? Algumas pessoas fazem isso pra testar sua coragem. Você já ouviu falar do Projeto Abigail da Área 51? Projeto Abigail foi um dos experimentos mais secretos e controversos da história da Área 51. Em 1943,
2003, uma jovem mulher chamada Abigail foi sequestrada e levada por agentes do governo para uma instalação subterrânea, onde foi submetida a uma série de procedimentos que visavam transformá-la em uma arma biológica. Os cientistas injetaram nela substâncias químicas, vírus, hormônios e genes de animais, alterando radicalmente sua fisionomia e psicologia. Abigail perdeu sua identidade humana e se tornou um monstro, com força sobre-humana, garras afiadas, pele escamosa e olhos vermelhos, onde era torturada e testada diariamente. Em 1947, ela conseguiu escapar de sua prisão e causou uma carnificina na base militar, matando milhares de soldados e cientistas. Ela fugiu para o deserto, onde viveu por anos como uma fera selvagem, até ser capturada novamente em 1952 por uma equipe especializada. Desde então, seu paradeiro é desconhecido, mas há rumores de que ela ainda esteja viva em algum lugar secreto, sendo usada como cobaia para novos experimentos. Pessoal, e para avisar vocês que o meu canal do YouTube tem histórias novas, tá bom? Me acompanhem lá, vou estar deixando aqui o nome do meu canal e também no meu perfil aí tem o link do meu canal do YouTube, no meu Instagram. No meu canal tem várias histórias novas que eu não trago para essas plataformas aqui, então vão lá acompanhar as histórias, se inscrevam no meu canal que vocês me ajudam muito. Essa é a Abigail Saldanha e ela tinha 22 anos quando foi morta por um homem que a perseguia porque estava obcecado por ela. 2 semanas antes da sua morte, ela colocou um vídeo em suas redes sociais dizendo que alguém havia colocado um rastreador no seu carro. Então, no dia 26 de outubro de 2021, a Abigail estava dirigindo em uma rodovia, voltando para casa do trabalho, quando foi atingida por um homem chamado Stanley, de 54 anos. A polícia só conseguiu identificar o Stanley porque no celular da vítima tinham muitas mensagens dele oferecendo dinheiro para Abigail, mas ela sempre recusava. A Abigail era dançarina em uma boate e o Stanley era cliente dessa boate, mas ele ficou completamente obcecado por ela e ele passou a persegui-la. Quando ela rejeitou ele, ela dizia que não queria nada além do profissional. Ele passou a ameaçá-la. Então ele colocou um rastreador no carro dela, ela acabou encontrando esse rastreador, mas como ele já sabia o trajeto que ela fazia do trabalho para casa, ele a perseguiu nessa noite e tirou a vida dela. Ela foi baleada várias vezes. Agora, eu não encontrei em fonte nenhuma se o carro dela estava em movimento, se estava no acostamento, enfim. A Abigail não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, e o Stanley foi sentenciado à prisão perpétua. E é aquela história, né? Mulher não tem um minuto de paz. Ela disse não, ela rejeitou o cara, não queria ficar com ele, e ele se achou no direito de tirar a vida dela. Muito triste. 2 homens encontraram uma parede enorme no meio de uma floresta, no meio do nada, e resolveram pular pra ver o que tinha lá. Depois dessa parede, andando mais um pouco, eles simplesmente encontraram uma cidade abandonada. E quando eu digo uma cidade, é uma cidade com carros bons, com casas boas, casas enormes. Só que, tipo assim, era abandonado e não tinha ninguém. Eles até entraram em algumas casas, em alguns lugares, e o que eles encontraram foi isso. Eles ainda falaram que nos calendários, assim como notícias e coisas lá, eles só encontraram até 2011. Então é como se as pessoas tivessem abandonado essa cidade depois de 2011. E assim, muitos lugares bagunçados e um clima bem sinistro. Eles até falaram que eles começaram a ouvir alguns barulhos e que já tava anoitecendo, eles começaram a ficar meio com medo. Então eles já começaram a procurar meio que ir embora, sabe? Só que a dúvida que ficou foi por que as coisas lá estavam tão bagunçadas. E além disso, por que de repente aquele lugar tava abandonado.